a pessoa está tendo pesadelos, então a pessoa tem que saber a origem do pesadelo. Aí pode ser preocupação, presença de demônios, lutas espirituais, até questão hormonal, né? Então, sabendo mais ou menos da origem dos pesadelos. Quando a origem dos pesadelos for espiritual, você repreende o demônio em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Repreende o demônio em nome do Senhor Jesus Cristo e muda a posição da cama. Quando você muda o norte magnético da cama, então há uma diminuição dos sonhos, né? Desses pesadelos. Você fez certo, você se levantou, você se benzeu, agarrou a Bíblia e foi dormir, né? E mandou a macumba de volta. O certo é mandar o feitiço de volta. Você fez certíssimo. Guerra é guerra. O cara joga uma bomba, o cara joga outra, né? A guerra espiritual é assim também. Então, quando tem pesadelos, então se deve, geralmente a gente deve mudar a posição da cama de 2 em 2 meses, mudar a posição da cama. Porque quando você muda a posição da cama, a sua cabeça muda o norte magnético. E também, mesmo com a cama lá, você pode dormir de pé para a cabeça, né? Você fez certo, se benzeu, que se benzer é muito bom, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, amém. Tá? E também vê que estamos na lua crescente e essa lua está muito forte mesmo, é muita gente tendo pesadelos, né? E pode ser porque você devolveu o feitiço e pode ser apenas por causa da lua. Eu acredito que quando você devolve um feitiço, às vezes tem algumas lutas, né? Mas não deve aceitar. Todo mundo, eu posso apostar que a maioria das pessoas, 90% das pessoas que estão me assistindo agora, tiveram pesadelos esta semana. Eu tive pesadelos. Aí você levanta, repreende em nome de Jesus, bate o pé no chão, porque alguns pesadelos são presença de demônios, ataques demoníacos, e outros são ameaças, os demônios ameaçando. Não quer dizer que vai acontecer. Aí você bate o pé esquerdo no chão e diz: não vai acontecer. Não vai acontecer. Em nome de Jesus. Lava os pés com água fria, muda a posição da cama. Eu estou falando assim, estou dando uma receita para a pessoa quando tiver pesadelos, né? Fala com o anjo da guarda. Eu falo com o anjo da guarda, eu digo: anjo da guarda, me guarda, guarda meus filhos. Que Deus nos ensine enquanto a gente dorme. Sonhar é bom. Agora o pesadelo, já está falando de peso, né? Pesadelo, sonho pesado, sonho mau. Então você deve repreender em nome de Jesus, né? E não aceitar. Não aceitar. E sempre que tiver um pesadelo, você pode conversar com a árvore que não tem espinho. Você pode dar uma esmola ou uma oferta para que não aconteça, tá? Repreende o pesadelo, né? Nós não podemos aceitar que o demônio venha brincar conosco enquanto dormimos. O sono é uma hora sagrada. A água deve ser jogada só nos pés. Quando você joga nos pés, aí antes de eu dormir, eu sempre deixo a água jorrar nos pés, parte de cima dos pés. Isso prepara a alma. E às vezes os pesadelos, veja aí a origem dos pesadelos, Joilson de Assis. A origem dos pesadelos, né? Tem várias, até uma inflamação pode ser uma origem do pesadelo. Então você tem que analisar o que está havendo, porque está havendo tanto pesadelo. Aí tem que analisar a questão de lua, questão de fome, lombriga, solidão em alguns casos, macumba, feitiço. O que acontece? Quando a pessoa faz um feitiço, aí tira a paz da pessoa. Ele pega um molho de cabelo seu, uma roupa, uma calcinha, uma cueca, leva lá para um cemitério, bota dentro de uma sacola, bota de lado do defunto ou bota dentro do defunto. Aí a pessoa fica ligadona, porque existe uma ligação entre sua roupa e você, cabelo. E se conseguir pegar cabelo das axilas ou da genitália, ele lascou.
Que é muito difícil pegar cabelo da genitária, né? Mas tem gente que deixa o agilete sujo. Olha aí, ó. Tem gente que faz sua depilação no banheiro e deixa o agilete sujo. Se algum espiritualista entrar ali e carregar aquele agilete sujo com o cabelo da axila ou da genitária, você está ferrada. É o cabelo mais forte que tem, principalmente do sovaco e da genitária. Então, o que está acontecendo é que estão levando seu nome para o cemitério, como foi falado ontem, o sonho mostrou isso. Aí tira a paz. O que você deve fazer? Mandar de volta o feitiço, como você mandou, se benzer. E quando houver esses pesadelos, você muda a posição da cama. Quando girar a cama, gire sempre para o lado do relógio, tá? Da esquerda para a direita, tá? E aí você depois pode lavar a casa, se benzer com óleo, lavar os pés, trocar as roupas da cama, a posição da cama, e molhar a nuca. São dicas para evitar pesadelos. Molhar a nuca, pegar água fria, uma toalha com água fria e colocar na nuca 1 minuto ou 2. Não precisa muita coisa não. Os pés na água também descarregam a energia, e quando percebermos que é um feitiço, manda de volta. Você tem esta autoridade. A autoridade de mandar de volta todo feitiço. Tá? Aí deixando bem claro, veja aí no nosso canal Origem dos Pesadelos. Eu passo 1 hora falando sobre a origem de pesadelo. Às vezes há uma dor de barriga, uma comida que a pessoa come, dá pesadelo. Espíritos dá pesadelo. Solidão dá pesadelo. Inflamação dá pesadelo. Então você fez certo. Então você se benzeu, agarrou o objeto sagrado. O objeto sagrado é a Bíblia. A Bíblia é sagrada, né? Vermes produz muito pesadelo. Por isso que na lua você toma remédio de verme. Eu já tomei o meu, ó. Aqui, ó. Pra você não. Aqui, ó. Nitazoxanida. Eita! Esse nitazoxanida é Anitta. Aqui, ó. Tá vendo? Para dizer que eu não estou brincando. As vermes, quando a lua está forte, ficam fazendo sexo na sua barriga. Tum, tum, só a lombriga. Aí, ó. Aqui, ó. Eu tomei ivermectina, que eu tomo todo mês, e achei pouco, né? Aí tomei zonazinho, como é o nome? Nitazoxanida. Não estou mandando você tomar não, tá? Estou dizendo que eu tomei. Por quê? Porque a lua está muito forte. Se você tiver uma lombriga, alguma coisa, produz isso aí, até comportamental. A pessoa fica com raiva, né? E o feitiço é o seguinte: se você perceber que estão fazendo feitiço para você, você chama o demônio do feitiço, pode chamar que ele vai ter que lhe ouvir. E manda ele de volta. Só. Né? Se proteja fazendo uma bencumba. Você fez a bencumba, eu me lembro da bencumba, né? E tem muita paralisia de sono, né? Muita paralisia de sono quando a pessoa, né? A pessoa tem que evitar o pesadelo. E evitar o pesadelo é rezar, orar antes de dormir. Antes de dormir, ore, reze, tá? Não, mas eles vão se ferrar. Vocês têm que mandar de volta. Ele vai se ferrar. Quem manda se lasca. O que eles não querem que você saiba se alguém fizer um feitiço contra você e você devolver, o feitiço volta. É obrigatório. Você é mais poderosa do que qualquer demônio, porque você tem Cristo. Sozinha não, tá? Você tem que dizer: eu sou forte, feitiço não pega em mim, porque eu sou forte. E aí, durma bem, tome um suco de maracujá. Todas essas receitas que eu ensino para você espiritual, eu uso. Agora mesmo, na hora do almoço, eu tomei maracujá, né? Porque a lua está forte, para eu ficar mais calmo, tá? Por isso que eu estou tão calminho assim. E aí, a hora do sono é sagrada. E se está havendo muito pesadelo, então está havendo investimento espiritual, né? Está havendo investimento espiritual. Os demônios estão atacando.
Mas aí você ataca quem ataca você. Veja aí o vídeo Origem dos Pesadelos, Joilson de Assis. Dá uma olhada no título do vídeo. Origem dos Pesadelos, Joilson de Assis. Você vai ficar admirado. Até uma inflamação, algo que é inflamado pode gerar. A lua, ela mexe com a gente. Não dá para negar que a lua não mexe, porque a lua mexe. Veja aí, poderes da lua. Por que a lua mexe conosco? Poderes da lua, Joilson de Assis. Tá bom? Tá bem explicado? Você, mulher, é mais forte do que o feitiço. Você não pode ficar com medo. O medo faz nós afundar. É claro que todo mundo tem um medinho, né? Mas o seu medo deve se transformar, né, em ação. Então você deve se benzer, você está se benzendo. Antes de dormir, por favor, orem. Antes de sair de casa, por favor, orem. Mas acalmou, pastor. Eu tinha crise toda sexta-feira, está melhorando. Sim, nenhum feitiço vai valer contra você, porque Deus é grande. Maior do que Deus, ninguém. Então o maracujá com casca é muito bom, só que é mais lento, né? O Rivotril, ele é forte, né? O Espírito Santo de Deus te leva em paz. E outra coisa, o sono é sagrado. O sono é sagrado. Se você dormir bem, você vai ter uma vida melhor. Não abra mão do sono. Os demônios que atacam durante o sono são vários, mas nenhum deles é mais poderoso do que o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele diz: em paz me deitarei e dormirei, porque Deus cuida de mim. Deus vai cuidar de você. Ou você acredita ou não acredita. Você acredita que Deus pode cuidar de você? Então, ele vai cuidar de você. Agora, se a pessoa não acredita, é outra coisa, mas Deus vai cuidar de você. Seus medos, seus pavores, vai cair tudo por terra, porque maior é Deus. Se não fosse Deus, nós estávamos lascados, mas existe um Deus, né? E vai melhorar 100%, porque você crê em Deus. Quem te salva é tua fé, tá? E se alguém mandar alguma coisa para você, manda de volta. Que se lasque quem mandou. Porque você não está fazendo mal a ninguém, você quer apenas viver. Não é verdade? Você está mandando algum feitiço para alguém? Não. Você quer apenas viver. Não é verdade? Viver e ser feliz. E isso é pecado? Não é pecado. Isso é bênção. Tá? Deus te abençoe, tá? Vamos para o